Paz do Senhor, então, para o seu coração. Que paz, a paz do Senhor. 2021, 2022, 2023. Tudo certamente tem um objetivo em nossa vida. Aliás, desde que nascemos, tem um objetivo definido por Deus, porque Ele sabe todas as coisas, como diz o Salmo 139. Todos os dias foram escritos por Ele, quando nem um deles havia ainda. Tribulação, sim. Guerra, sim. Mas tem um Deus que está sentado no trono. E hoje vamos falar sobre o medo. Como surgiu o medo? O que o medo pode fazer? O que acontece quando uma pessoa tem medo? Vamos lá? Mas antes, veja aí a programação da Igreja Batista Getsemane para o final de ano, também as programações no geral. Vai ser muito bom. Confere aí, vai edificar a sua vida. Eu estou na igreja sempre no domingo às 10, também estou às 17h30, estarei no Caixa d'Água também às 20 horas. Vai ser muito bom ter você aqui. Durante a semana, cultos todos os dias às 9 da manhã, todas as tardes às 15 horas, e todas as noites, várias reuniões a partir das 19 horas. Então vamos lá, veja aí as informações. Dia 31 de dezembro é dia de você profetizar vida para você e toda a sua família no Culto da Virada. Confira a nossa programação. Às 9 da manhã, diáconos. 15 horas, missões. 18 horas, adolescentes. 20 horas, juventude. E às 22 horas, culto pastoral com o pastor Jorge Linhares, profetizando bênção para você e toda a sua família. Na Igreja Batista Getsemane, você será tremendamente abençoado. Participe e declare um ano de vitória para você e toda a sua família. Atenção, futuros estudantes de teologia. Seminário Teológico Koinonia 2022. Matrículas abertas. Curso Bacharel em Teologia Livre. Duração 3 anos. Por que estudar aqui? Perspectiva Bíblica, programa acadêmico inovador, corpo docente qualificado, direcionamento vocacional, formação pastoral e muito mais. Seminário Teológico Koinonia 2022. Quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade. Parceria e reconhecimento do MEC. Seja um aluno Koinonia. Inscreva-se hoje ainda. Ligue 31 3448 9898 ou 98661 3922. Igreja Batista Getsemane, Jesus ressuscitou por mim e por você. Existem valores que são para toda uma vida. O Colégio Batista Getsemane é uma escola confessional onde ensinamos e prezamos não somente o presente da criança, mas também o seu futuro. Menino é menino, menina é menina. Deus nunca erra. Enquanto você pode decidir, decida por seu filho que ainda é criança. Matricule-o enquanto há tempo, preparando-o para uma vida de prosperidade, de vitória e de compromisso com Deus e com a família. A partir de 4 meses até o ensino médio, tem vaga para o seu filho. Colégio Batista Getsemane, com uma grande estrutura, estacionamento para mais de 400 veículos, uma escola que preza pelos ensinamentos sagrados. Matrículas abertas. Ligue já. Quando é que surgiu o medo, hein? Quando surgiu essa palavra? Medo significa perda de paz, insegurança, raciocínio tenebroso. Isso que é medo. Incertezas do amanhã. Então vem o medo, a palavra medo, as definições que eu passei para vocês, definições no dicionário: terror, angústia, tudo sinônimo de medo. Medo do hoje, medo do amanhã, medo do que possa refletir hoje por atitudes minhas no meu ontem, medo do futuro, medo de dormir, medo de levantar, medo de acordar. E onde surgiu? Está aqui em Gênesis capítulo 3, em que diz a palavra de Deus: quando ouviram, quem? Adão e Eva, a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se
Deus andava por ali, olha. Esconderam-se da presença de Deus. O homem e sua mulher. O homem primeiro e sua mulher. Agora inverteu, né? Primeiro a mulher comeu e deu ao marido. Agora, por isso, o homem está com medo. Agora, quando veio o medo sobre os dois, o medo primeiro se abateu sobre Adão. E o homem e sua mulher, olha, esconderam-se por entre as árvores do jardim. Medo, esconder, medo. E chamou o Senhor por eles, gritou o Senhor por eles. Olha a inversão. Nós clamamos por Deus, nós gritamos por Deus, mas olha o que o medo fez. Observe, agora é Deus quem grita pelo homem. Agora é o pai que chama o filho. Filho, onde você está? Meu filho. Este eco pode estar ecoando aí na sua casa, hein? Este eco pode estar ecoando aí na sua vida. Pode ser um chamado para você agora. Fulano e tal, onde você está? Como se Deus não soubesse onde Adão estava, onde Eva estava, onde estavam os dois. Ele sabe. Você talvez esteja aí num boteco, talvez esteja aí pensando até em tentar contra a sua própria vida, talvez pensando o que não deveria pensar, mas está aí pensando, a cabeça. Está aí, não sei se eu morro, se eu mato, não sei se eu largo tudo ou se eu abraço tudo. Então, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O pecado de Adão e de Eva, o pecado deles não fez com que Deus se diminuísse. Quem ficou diminuído foi o próprio homem, a própria mulher. É interessante. Eu me lembro uma vez que eu estava com muito medo porque algumas pessoas tinham saído da igreja, exatamente porque eu havia assumido um compromisso de compra de lotes. E Deus estava me ensinando uma grande lição que quando eu comprasse alguma coisa para o reino de Deus, eu não deveria contar e confiar em pessoas, atletas, empresários, né? Pessoas que tivessem dinheiro. Eu tinha que confiar em Deus, olhar para cima. E nessa época saíram algumas pessoas da igreja, os principais, porque aliás, as pessoas que têm melhores condições, eles têm medo de assumir a dívida da igreja. Eu comprei os lotes e, na verdade, eu pequei contra Deus, porque eu olhei para eles. Eu disse, o fulano de tal ganha tanto, fulano de tal ganha tanto, é fiel, fulano de tal é fiel. Opa, fulano, tá. Fui enumerando e falei, eu posso assumir tal dívida, eu tenho certeza que esta turma não vai falhar comigo. Só que tem um versículo na Bíblia, em Jeremias capítulo 17, maldito o homem que confia no homem, que faz do braço mortal o seu braço forte. Eu tomei na cara. Aprendi uma lição muito grande, porque quem ficou foi Deus. E esse texto, então, fala desse medo. Nós, quando somos errados, quando nós agimos errado, o medo sobrevém sobre nós. Então, ele se escondeu. A Eva também se escondeu, falou, poxa, lá vem a polícia, né? Lá vem a polícia. Porque quando não tenho coisa errada, não fiz nada de errado, eu não tenho medo. Mas quem faz alguma coisa errada, a polícia liga a sirene. Logo, quem está fazendo coisa errada, quem teme, correu. Foi o que aconteceu com Adão. Ele olhou para Deus como se fosse um policial. Pode até aumentar a tela um pouquinho para ficar bem minha cara aí, para eu mostrar. Talvez essa pessoa que esteja me assistindo esteja com medo. Medo do amanhã, medo porque pecou, medo porque falhou. Só que de Deus não podemos nos esconder. E Deus gritou, como Ele grita agora, como Ele chama agora. Você que está me assistindo, Ele está gritando, usando a minha vida, usando a minha voz, porque é muito mais fácil eu falar com você, o semelhante falar com o seu par, com o seu semelhante, do que uma mula falar, como no caso de Balaão.
Então, Deus está usando não somente circunstâncias, mas está usando a minha vida para te dizer, ei, está na hora de você parar, de esconder-se de Deus. E ele clamou, ele gritou, Deus gritou, e chamou o Senhor e perguntou, onde estás, Adão? Onde está você? Onde está? O medo é terrível, né? Porque faz a gente perder a visão de Deus, faz nós pensarmos que Deus nos abandonou. Isso aconteceu com Pedro quando afundava, isso aconteceu com, eu imagino, com Davi quando foi enfrentar o gigante Golias, eu imagino quando Sansão, a coragem foi embora quando os filisteus o pegaram e vazaram os seus olhos. Eu tenho certeza que muitas coisas que aconteceram com profetas de Deus, com homens de Deus como Jó, o medo. Ele disse, o que eu temia me sobreveio, o que eu tinha mais medo. Por quê? Porque ele era rico. Qual que é o medo do rico? Ficar pobre, morrer, deixar sua riqueza, né? Só que tudo passa. Você não vê o Silvio Santos? Já está com 90, me parece que 93 anos, e esse patrimônio, esse monumento aí do SBT, das redes de comunicação do SBT, para quem vai deixar? Por quê? Porque não somos eternos, né? Não somos eternos. Então o medo vem. E ele perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo. A pureza tinha ido embora, né? A pureza vai embora. Acabou aquela comunhão com Deus e me escondi. Então, o primeiro agir aqui do medo é afastar-se de Deus, é esconder-se de Deus, é estar longe, perceber a burrice que fez. Adão percebeu a burrice que fez. Eva percebeu a ignorância, como ela foi tapada, como ela foi brutal contra Deus, como ela foi brutal contra seu marido. E Adão, da mesma forma, foi brutal contra Deus, contra sua esposa. Feriram a santidade de Deus. E perguntou Deus, quem te fez saber? Quem te fez saber que estavas nu? Quem falou com você que você estava com as suas vergonhas expostas, que há poucos momentos atrás não eram vergonhas? Ele não tinha vergonha. Não tinha vergonha de Deus porque a nudez estava patente e ela não era pornográfica. Era uma nudez de pureza, como crianças que brincam na enxurrada. Quem de nós ainda nunca brincou numa piscina, peladinho, né? Garotinho, bebezinho, né? Dentro de uma bacia, dentro de uma banheira. E ali, às vezes, meninos com meninas, sem medo algum, sem temor algum. Mas depois que ficamos adultos, né? O medo, a maldade, o pecado na vida do homem, a natureza pecaminosa, aquela violência contra a santidade de Deus que se manifesta até num bebê. Porque você vê que o bebê, ele tem a pureza limitada, porque ele faz birra. O bebê faz birra, e logo o bebezinho já quer só o colo da mamãe, já quer o colo só do papai, rejeita às vezes um padrinho, rejeita outra pessoa, já é a birra. E lá no berço, ó, já tem a maldade, que grita, você vai lá, procura saber se está molhado, se fez xixi, nada, e o bebê quer o colo. Então é a birra, né? É a natureza pecaminosa que nos afasta de Deus, porque ela é crescente. Antes é só na criação, na formação, depois aquilo se torna uma ação. Foi o caso de Adão e Eva. Eles agora tinham medo. Então, para muitas pessoas, o medo é uma realidade porque fazemos coisas erradas. Se você não fizer coisas erradas, você não precisa ter medo. Então, eu abordo esse aspecto aqui nesse livro, ó, que você pode... É um livro muito legal, um livro de fácil leitura. Medo, assaltos, desempregos, doenças, insegurança. E você que está me assistindo, tem medo de quê? Hoje eu falei com uma pessoa, falei, você tem que sair para arranjar um emprego, você está muito novo, se aposentou, recebe aí uma verba do governo aí. Ele falou, mas eu tenho medo de sair de casa. Ah, mas use máscara,
se vacine, né? Vá até o posto, passe álcool gel nas mãos, álcool 70 graus, se preserve, limpe as mãos, limpe-se, higienize-se, cuide-se, né? Num abraço, num beijo, não se exponha, porque você tem mais de 70 anos, mas ele diz, eu tenho medo de sair de casa. Não, que isso, medo? Então, medo existe, né? Mas o pior medo é o medo da condenação eterna que nós devemos ter. Aí sim, temos que ter medo de pecar contra Deus, medo de errar contra Deus. E Deus te colocou para assistir esse programa, porque quem sabe é o momento do medo ir embora. Se Adão tivesse pedido perdão a Deus, se Adão tivesse falado, Eva, nós demos uma mancada, nós erramos, vamos consertar com Deus a nossa vida? Vamos acertar a nossa vida? Vamos pedir perdão? Nem eu e nem você conheceríamos a palavra medo. Ela não faria parte do vocabulário da humanidade, porque estaremos para sempre com o Senhor. E está escrito que o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, lança fora todo medo. Deus te abençoe, hein? Deus te guarde, Deus te dê um 2022 muito melhor do que 2021. Com a graça, com a paz, com o poder do Espírito Santo. Vai ser muito bom. E estou pregando sobre o Espírito Santo e terminarei o ano, até a passagem do ano, falando sobre o poder do Espírito Santo. Um beijão, fique com Deus, adquira esse livro. Será muito útil para você, para a sua escola bíblica dominical, para o seu grupo celular, para o pequeno grupo. Mido, Pai, em nome de Jesus, toma em tuas mãos esta vida preciosa, esta vida, ó Pai, esse nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, que lança fora todo medo. Ele não teve medo de vencer, de lutar, de guerrear contra Satanás, para que o medo fosse lançado no inferno. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém? Fique com Deus, estamos juntos. Os avisos e os mandamentos de Deus são para endireitar a nossa vida. Os 7 Como de Deus, do pastor Jorge Linhares. 365 dias no Getsemane, um devocional inspirador para cada dia do ano, com textos inéditos do pastor Jorge Linhares. E pensamentos que edificam, com mensagens para todo ano. Passarão céus e terra, porém minhas palavras jamais passarão. Leiam este incrível livro do pastor Jorge Linhares, Tudo Passa. A pessoa inteligente aprende com seus próprios erros. A pessoa sábia aprende com os erros alheios. 7 Erros do Gigante, um livro do pastor Jorge Linhares. Existem talhas vazias que precisam ser preenchidas por perdão, motivação e unidade. Tudo isso e muito mais no livro As 7 Talhas Vazias, do pastor Jorge Linhares. Com Deus, nós conseguimos voar acima de todas as tempestades. Quem é você? Águia ou Galinha? Um best-seller do pastor Jorge Linhares. Por que o sucesso incomoda tanto? Ficamos satisfeitos com o sucesso alheio? Não responda e não questione. O sucesso incomoda, do pastor Jorge Linhares. Vocês viram que são temas atuais, incríveis e imperdíveis. Então acesse editoragetsemane.com.br ou ligue 3491-2266. Tchau! Dia 31 de dezembro é dia de você profetizar vida para você e toda a sua família no Culto da Virada. Confira a nossa programação. Às 9 da manhã, diáconos. 15 horas, missões. 18 horas, adolescentes. 20 horas, juventude. E às 22 horas, culto pastoral com o pastor Jorge Linhares, profetizando bênção para você e toda a sua família. Na Igreja Batista Getsemane, você será tremendamente abençoado. Participe e declare um ano de vitória para você e toda a sua família.